tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Daniele, sou professora do 3º ano do Colégio Futuro VIP. Na nossa aula de hoje serão abordados 2 conteúdos, então prestem muita atenção. O primeiro conteúdo do qual iremos falar será sobre medidas de comprimento. Então vamos lá, prontos para começar? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Na aula anterior, nós já demos início, Nós já começamos a falar sobre medidas de comprimento. Vocês lembram disso? A medida de comprimento, da qual nós falamos na aula anterior, foram aquelas medidas de comprimento não padronizadas. Vocês lembram? São aquelas medidas que nós podemos medir com os palmos, os pés e os passos. Chamamos essa medida de comprimento não padronizada porque cada um utiliza parte do seu corpo, para medir, como as mãos e os pés e as pernas. Então, ela é não padronizada porque cada um tem um tamanho diferente de palmos, um tamanho diferente de pé, E um tamanho de perna também diferente, que permite as passadas. E como cada um de nós possui o tamanho dos membros diferente, sabemos que as medidas também serão diferentes umas das outras. Como, por exemplo, a mão de uma criança de 8 anos não será do mesmo tamanho da mão de um adulto, correto? Assim como os pés também têm os tamanhos diferentes, as pernas que permitirão dar passos, maiores do que de uma criança de 8 anos. Por isso, são chamadas de medidas de comprimentos não padronizadas. Mas agora nós iremos aprender outras medidas de comprimento, que é a medida de comprimento padronizada. São aquelas que medimos, com metro, centímetro, milímetro e quilômetro. Quem ainda não ouviu falar? Enfim, agora nós falaremos sobre medidas de comprimento também. Só que agora falaremos sobre a medida de comprimento padronizadas. O metro, o centímetro, o milímetro e o quilômetro. E para realizarmos essas medidas, são utilizados alguns recursos, Que são os instrumentos para medir o comprimento. São eles: a fita métrica, a régua, a trena, e o metro articulado. Esses instrumentos são utilizados para medir comprimentos com precisão, ou seja, qualquer um deles que você usar para medir terá o mesmo tamanho, pois eles têm a medida padronizada. Assim, tudo que for medido com eles terá sempre o mesmo padrão, sendo totalmente o contrário, da medida que utilizamos na aula anterior: palmos, pés e passos. Agora vamos conhecer melhor cada um desses instrumentos. Aqui está a fita métrica. Ela é muito utilizada para medir tecidos, rendas, fitas, largura e comprimento dos objetos, entre muitas outras coisas. A fita métrica é um instrumento essencial para as costureiras, porque é a partir delas que a costureira tira a medida, da pessoa para fazer uma roupa. A régua é um instrumento muito utilizado na escola, por todos nós. Utilizamos a régua na geometria para traçar segmentos,
entre outras coisas mais. Serve para medir pequenas distâncias. A régua pode ser de madeira, de plástico ou de metal, assim como a fita métrica e os outros objetos de medir, né, os outros instrumentos. A régua, ela possui escalas em centímetro e milímetro. Agora, vamos conhecer a trena. Alguém já viu uma trena? A trena é como se fosse uma régua, só que flexível. Olhem, né? Ela serve para medir distâncias, né? E podem ser retas ou curvas, porque a trena permite, né, que ela seja dobrada, que dê para se fazer uma curva com ela. É construída com uma fita de aço flexível, ou seja, permite, né, que dobre, que faça curva com ela, e possui gravações bem igual às da régua, né, dividida em milímetros, centímetros, sendo que a trena ela pode possuir até 3 metros. É só desenrolar ela toda, pois ela possui internamente um sistema de mola que permite desenrolar e depois enrolar. Mas crianças, cuidado, porque esse instrumento ele não é legal para criança usar, tá? Pela fita ser de aço e ela corre, olha, a criança pode acabar se machucando. Então só use se seus pais estiverem por perto e se eles permitirem. A trena é um instrumento muito utilizado, né, por marceneiros, aquelas pessoas, os profissionais que constroem móveis. Agora vamos falar sobre o metro articulado. Olha, por que articulado, hein? Como o nome já diz, ele é todo articulado. Ele permite, né, que você movimente com ele, dobre. Vamos para o articulado. Ele possui a função idêntica da régua, sendo que ele é bem maior, né? A régua normalmente, né, utilizada na escola são aquelas réguas de até 30 centímetros. Normalmente, o metro articulado possui 2 metros. E ele pode ser feito de madeira ou de plástico. É um instrumento muito utilizado por profissionais da construção, né? Aquelas pessoas que constroem casas, né? Os pedreiros, construtores, eles utilizam um metro para medir terreno e aí determinar também a quantidade do material que será utilizado. Agora que já conhecemos os instrumentos e sabemos para que servem, vamos conhecer agora as diferentes medidas, né? As diferentes medidas de unidade de comprimento. Vamos lá. A medida que mais falamos, né, o tempo todo é o metro. E o símbolo do metro é o M. Muito bem. Utilizamos o metro para medir distâncias e comprimentos não tão extensos, como tamanho dos tecidos, de terrenos, de paredes, prédios, entre outros. Centímetro. O símbolo do centímetro é o cm. Isso aí. O centímetro é utilizado para medir pequenos comprimentos, como tamanho de um lápis ou uma caneta, né? Tamanho de um livro. Dentro de 1 metro cabem 100 centímetros, ou seja, 100 centímetros equivalem a 1 metro. Milímetro. O símbolo do milímetro é o mm. Utilizamos o milímetro para medir coisinhas bem pequenas, como tamanhos comprimidos de remédios, né? Tamanhos de parafusos.
qualquer coisinha que seja bem pequenininha. A cada 1 centímetro, nós temos 10 milímetros, ou seja, 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Agora, quando falamos em distâncias longas, né, bem longas, nós temos que medir através do quilômetro. O símbolo do quilômetro é o km. Esse tipo de medida, o quilômetro, é usado diariamente, pois sempre citamos as distâncias, né, entre uma cidade e outra, né, a distância de um bairro para outro, e aí nós falamos, né, nós medimos em quilômetros. Então, dentro de 1 quilômetro, né, para eu chegar a 1 quilômetro, eu tenho a mesma medida de 1000 metros. Ou seja, se eu percorrer 1000 metros, eu conto 1 quilômetro. Então, agora que vocês conheceram os instrumentos, né? Vocês conheceram as unidades de medidas padronizadas de comprimento, que tal sair por aí medindo as coisas na casa de vocês? Escolha um desses instrumentos que você tem em casa. Pode ser a régua, pode ser o metro articulado, pode ser a trena ou a fita métrica. E vá medir os objetos da sua casa. Vocês lembram que eu medi o quadro, né, com os palmos e pés? Então agora eu irei medir o quadro com a trena. Vamos ver. Com a trena, né, posso utilizar uma régua também ou metro articulado. Eu escolhi a trena. Com a trena, nós iremos saber a medida exata desse quadro. Irei medir a largura dele e irei medir também a altura. Vamos ver. Coloco bem na pontinha, tá? E vou desenrolando. Quem usar a trena, como eu falei, tem que usar com muito cuidado, porque ela desenrola e vocês podem se machucar. Ó, ela tem uma trava aqui, ó. Travei. E aí, olha aqui a medida do meu quadro, aonde eu travei. R$1,50 m. Vamos ver a altura agora? Coloco a trena bem na pontinha, bem em cima, e vou medir. Quando chegar aqui, eu travo novamente. Olhem só a medida, né? É aqui onde eu travei, ó, no vermelhinho. 1,10 m. Então, eu tenho de largura 1,50 m e tenho de altura 1,10 m. Agora, como eu já disse, é com vocês. Utilizem algum desses instrumentos e tire a medida dos objetos da sua casa. E vocês verão que se vocês medirem com metro articulado, ou com a trena, ou com a régua, eles terão a mesma medida, pois essas são medidas padronizadas. Veja se a mamãe tem uma fita métrica, né, no material dela de costura. Se o papai tem uma trena ou um metro articulado. Se não tiver nenhum desses, com certeza vocês, crianças, terão pelo menos uma régua. Então, é só aproveitar e tirar a medida dos objetos, né, da casa de vocês. Então, crianças, vocês lembram que eu falei que hoje nós teríamos 2 conteúdos? Sim. Então, chegou a hora de apresentar para vocês o segundo conteúdo de hoje. Nosso próximo assunto será sobre figuras geométricas espaciais. Muitos objetos que temos em casa podem lembrar as figuras
geométricas espaciais. Vamos ver alguns. Então, crianças, a casquinha de sorvete ou um chapéu de bruxa nos fazem lembrar da figura espacial com uma lata de refrigerante, um copo ou uma latinha dessas daqui de achocolatado nos faz lembrar um cilindro. Muito bem. Um cubo mágico, um dadinho, né? Uma caixa desse tipo nos lembra um cubo, um globo terrestre ou uma bola dessas de futebol nos faz lembrar de uma esfera. Muito bem. Uma caixa de presente, uma caixa de leite ou uma caixa dessas de sapato nos faz lembrar um paralelepípedo. E as pirâmides do Egito, que nós vemos muito nos filmes, nos fazem lembrar a figura espacial pirâmide. Eu costumo dizer que o que torna, né, as figuras espaciais, né, o que nos faz ver que elas são figuras espaciais é que elas são cheinhas, elas são sólidas. As figuras geométricas espaciais recebem duas classificações. Elas são classificadas em poliedros e não poliedros. Os poliedros são figuras espaciais que possuem faces, possuem lados. É o caso do cubo. Ele possui 6 faces ou 6 lados. Então, crianças, se você colocar um poliedro em cima de uma mesa, você verá que ele não irá rolar com facilidade. Essa é mais uma característica dos poliedros. Eles não rolam, são poliedros. A pirâmide, o cubo e o paralelepípedo. Os poliedros também são compostos por 3 elementos: a face, a aresta e o vértice. A face é a parte plana do poliedro, né? Ou também chamado dos lados. Face é a mesma coisa que os lados. É a linha que se forma no encontro de duas faces. Então, aqui eu tenho uma aresta, aqui eu tenho outra, e assim elas vão se encontrando. O vértice é o ponto de encontro da aresta. Se a aresta é a linha, cada vez que eu tenho um pontinho aqui, eu tenho um vértice. Estão vendo? Ó, outra linha, outro vértice. Outra linha, mais um vértice. Então, toda vez que a gente encontra, né, nesses pontinhos, nós temos o vértice. Agora, vou ensinar a vocês uma maneira bem divertida para você não esquecer o que é vértice e o que é aresta. Vamos precisar de balinhas de goma, palitos de dente e palitos de churrasco. Iremos espetar os palitos nas balinhas de goma. Prestem atenção, é muito fácil e gostoso também. É só você ir interligando uma jujuba, um palito, uma jujuba e um palito. E vai unindo. Lembrando que o palito representa a aresta e a jujuba representa o vértice.
Então, crianças, não esqueçam, os palitos são as arestas e as jujubas são os vértices. Os não poliedros são figuras geométricas espaciais que possuem apenas uma de suas faces arredondada. Por possuir uma de suas faces arredondada, se colocarmos ele em cima de uma mesa, ele irá rolar com facilidade. Os não poliedros são o cone, o cilindro e a esfera. Agora, nós iremos aprender a confeccionar uma figura geométrica espacial. Vamos lá? Então, crianças do terceiro ano, agora a tia Dani vai ensinar vocês a fazer um cubo, tá? Que é uma figura geométrica espacial. Então, vocês irão precisar de uma folha de papel ofício, tá? Irão precisar de uma régua, fita adesiva, tesoura, cola, borracha, lápis e uma caneta, que servirá para reforçar mais os traços. Usaremos a régua, que é um instrumento de medidas de comprimento. Então, vamos medir a folha. Iremos dividir essa folha em 3 partes. A folha possui 21 centímetros, tá? De comprimento. Então, iremos dividi-la em 3. 21 dividido por 3 é igual a 7. Então, vamos contar de 7 em 7 para fazer essa divisão. Então, vamos lá. 7, 14, 21. Iremos fazer o mesmo processo na outra parte da folha. Vamos lá. 7, 14 e termina no 21. E agora iremos traçar essas linhas. Essa, agora essa. Assim. Agora, para fazermos as outras marcações, iremos dobrar a folha 2 vezes. Primeiro assim, junta pontinha com pontinha, olha. E depois dobre novamente. Agora, nós iremos abrir a folha. Pegaremos a régua e iremos marcar onde foram dobrados.
estão vendo? É muito fácil, é só prestar bastante atenção no passo a passo. Feito. Agora que já marcamos, iremos reforçar com a caneta. Vamos lá. Bem por cima da onde nós riscamos de lápis. É só para reforçar onde iremos dobrar. Prestem atenção. Agora faremos mais um desenho, que será para facilitar na hora que for dobrar. Olha, aqui. Prestem atenção, pois essa parte aqui não terá essa marcação, ficará desse jeito mesmo, tá? Olhem bem. Faça um X nessas partes, como eu fiz, pois essas partes serão cortadas e onde não tem X não será. Agora você já pode recortar somente onde estão os X. Onde não tem X não é para recortar. Faça dobras em todas as partes que existam linhas e apare se necessário, não pode deixar nenhuma pontinha. Após ter feito as dobras em todas as linhas, passe cola nas pontinhas, onde será dobrado e colado com a outra parte. Faça a união de todos os lados com aquelas pontinhas que ficaram dobradas onde nós passamos cola. E está pronto o nosso cubo. Agora você pode decorar do jeito que quiser. Se achar, pode também reforçar com fita adesiva. Você pode desenhar quantidades de bolinhas e usá-lo como um dado para brincar com algum jogo. Agora que nós confeccionamos essa figura geométrica espacial, nós iremos
Desmontá-la. Isso mesmo. Quando nós desmontamos uma figura geométrica espacial, nós temos a planificação dessa figura, né? Nós abrimos, né? E ela se tornou uma figura plana, ou seja, nós fizemos com que ela se tornasse plana. Então, crianças, nós fizemos o cubo. Ao desmontarmos o cubo, ele fica desse jeito, ó, e se torna uma figura geométrica plana, ok? Vamos ver outra figura espacial planificada? Vamos ver. E assim, podemos observar que ao desmontarmos esta figura, né, ela se tornou uma figura plana. Então, crianças, por hoje é só. Ficaremos por aqui. Até a próxima. Beijão para vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.